que isso influencia na nossa clínica? Estudo retrospectivo, dados importantes. Publicação brasileira no segundo artigo. Como sempre, a referência está aqui na legenda desse vídeo. E antes de começar, vou pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e apoie aí todo esse movimento da ciência reverberando na prática em disfagia. E eu venho com uma publicação da revista Codas de 2020, que traz a proposta de autores brasileiros para uma nova classificação de achado em deglutição. E eu vou sempre dar uma coladinha, o escape posterior tardio. Os autores que no dia a dia clínico, durante o exame de naso, observavam ali que vira e mexe acontecia um escape de volume de alimento da fase oral em direção à faringe, mesmo depois que adultos tinham ali realizado 3 deglutições durante o exame, durante a oferta, e o quanto que eles precisavam descrever isso em exame e não tinha ali, não tem uma nomenclatura descrita para esse achado na literatura atual. Então vem aí essa proposta desse estudo retrospectivo que vem com o objetivo de descrever e caracterizar esse escape de resíduo alimentar considerado pelos autores tardios e não descrito na literatura vigente. Eles analisaram de forma retrospectiva 200 exames em pacientes de diferentes idades, diferentes patologias de base, incluindo idosos sem patologia e que tinham ou não queixa relacionada à deglutição. Já trazendo os resultados, esses exames foram analisados por um clínico e depois por 3 clínicos com grande expertise na área. Desses 200 exames, a média de idade dos pacientes foi 62,5 anos e desses 45, que representa ali 22,5% dos exames, tinha esse achado. E quando que esse escape acontecia? Então, resíduo em fase oral que escapava para a câmara faríngea mesmo após as 3 deglutições. Ou quando o paciente falava, ou quando ele abria a boca para fazer a captação da próxima colherada, por exemplo. E vem algumas observações importantes. Nesse exame, eles ofereceram líquido pastoso e sólido. O paciente teve ali esse achado, às vezes em uma consistência, às vezes nas 3, e mesmo acontecendo em uma das consistências, não era sistemático. O paciente muitas vezes tinha para a mesma consistência uma deglutição que tinha esse achado e outras que não tinham esse achado. E ela foi muito mais frequente de forma significativa para consistência líquida e em pacientes mais velhos, não tendo diferença se a gente estava falando de um paciente do sexo masculino ou do sexo feminino. E os autores trazem ali uma rica discussão do quanto esse escape que eles chamam, peraí, lá vou eu colar de novo, de escape posterior tardio, ele é decorrente do resíduo em cavidade oral e no momento que esse paciente começa ali uma nova manipulação ou ele começa a falar, ele escapa, então ele pode ter ali um risco clínico de aspiração traqueal. E o quanto aí vem um pitaco meu, uma discussão minha, o quanto talvez ele poderia ser considerado escape precoce para a próxima oferta. Eu entendo a diferença, a gente faz a classificação do escape precoce para faringe quando a gente vê aquele volume durante a manipulação acontecendo, é um volume maior. Eu super entendo e concordo que em termos de classificação é diferente, mas será que não existe ali a necessidade de uma percepção maior desse indivíduo que está ali realizando o exame, em perceber esse resíduo no momento que ele faz a captação e fazer uma nova deglutição, mesmo sem manipular o volume que entrou? Então eu entendo a necessidade de uma classificação e o que eu trago aqui é a discussão de que em que instante a gente está falando, em que deglutição a gente está falando desse achado. Mas, Carol, por que você está trazendo isso em discussão? Primeiro, pela importância dessa proposta de realmente colocar luz nesse achado que pode sim reverberar numa aspiração traqueal, então que a gente possa ficar atenta ao resíduo em cavidade oral que a gente encontra ali clinicamente. Muitas vezes a gente não tem um exame para olhar isso de uma forma mais robusta. E principalmente para que a gente comece cada vez mais a discutir deglutição. O quanto, por exemplo,
Há poucos anos atrás, o escape precoce, que é aquele realmente que a gente tem aí a descrição atual, ele era considerado sempre patológico e hoje a gente encontra esse achado em deglutições normais, mesmo em pacientes que não são idosos. Então, o quanto a gente precisa discutir normalidade, o quanto a gente precisa discutir o que é um achado, o que é outro e qual a repercussão clínica dele. E aí? Qual a sua opinião? O que você acha dessa proposta de nova classificação do escape posterior tardio? Conta aqui para mim nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.